Olá, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar. Para nosotros es un placer y un honor tener a su asistencia con nosotros. Y la propuesta es de hablarnos un poco acerca de remodelamiento corneal con anillos intraestromales. Este webinar lo organizamos especialmente en este mes de junio, también porque el mes de junio se celebra la campaña Violet June, o Junio Violeta. Esta es una campaña internacional de concientización del keratocono y es dirigida a pacientes y sus familiares. Esta noche nosotros tenemos el gran placer de contar con la presencia de dos de los más distinguidos expertos en keratocono y en anillos intracorneales en particular. Tenemos con nosotros el doctor Renato Ambrosio de Río de Janeiro, que es el idealizador de la campaña Violet June. Y doctor Renato nos va a explicar un poco más acerca de esa campaña y también para que cada uno de ustedes pueda también apoyar a este esfuerzo y hacer llegar a más personas la información sobre el keratocono y sobre todo para evitar frotarse los ojos, porque como ya es sabido, es uno de los riesgos, ¿no? Importantes para los pacientes que tienen keratocono o tienen una predisposición al keratocono. Luego, yo les voy a hablar un poco desde el punto de vista de la industria acerca de cómo nosotros vemos el estado actual de la tecnología, un poco del pipeline que tenemos en Medifacos para los anillos intracorneales. Y al final, pero no menos importante, tenemos la presencia del doctor Frederico Bicalho, que también dispensa introducciones, ya es muy reconocido como uno de los principales cirujanos de anillos en Brasil y también con un reconocimiento importante internacional. Entonces, yo creo que podemos empezar dándoles nuevamente las gracias. Yo veo que el doctor Frederico ya está con nosotros. Buenas noches, Frederico, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, con mucho gusto que me quedo aquí con ustedes, hablando aquí de anillo. Ok. Renato también ya había entrado, ahora sí. Sí. Hola, buenas noches, Renato. ¿Cómo estás? Un gran placer estar aquí con ustedes. Buenas noches. Fico muy contento de estar participando de este webinario, celebrando el Junio Violeta. Estoy muy contento de colaborar con todos los amigos para promover la educación para el paciente sobre keratocono y la educación que nosotros podemos mejorar nuestro trabajo para el manejo de pacientes con keratocono, que son tan importantes en las otras clínicas. Excelente. Renato, yo creo que tienes una presentación. Sí, tengo una presentación. ¿Puede compartir su pantalla? Claro. Ahí. Un placer. Muchas gracias, Marcelo. Renato, no tenemos su micrófono, creo que está en mute. Oh, ahí, ahora gracias. Sí. Muchas gracias más una vez. Es un placer estar aquí con ustedes. Medifacos es una empresa, una casa comercial que nos apoyó desde el inicio de la campaña hasta 4 años. Este es el 4 años de la campaña. Y solamente puedo agradecer, mucho obrigado por todo el apoyo. Y la idea es hablar un poquito sobre keratocono y la campaña de awareness. Los apoyadores Medifacos siempre tienen la gran importancia para nosotros en la campaña. Me gustaría de empezar con un concepto de filosofía, que nosotros tenemos que pensar en
compartir nosotros el conocimiento, practicar lo que nos hablamos sobre y siempre ser humble para preguntar, para cuestionar lo que nosotros sabemos. Esos son los 3 principios de Buda, de Veda, que son el contrario para la falla, el problema. Queratocono es una doença, una patología que nosotros sabemos que tiene más de 150 años de conocimiento, hasta más que el tiempo hipocrático tenemos relatos de queratocono, más la información sobre queratocono tuve un grande aumento, incremento con la cirugía refractiva, que tiene un diagnóstico y tratamiento. Más pensamos que puede ser el enemigo, una vez que las ectasias son causadas por cirugías que hacen en la córnea, por enfraquecimiento para alta miopía tratada con láser, que también casos de forma fruta de la doença. Y sabemos que la descompensación mecánica está relacionada con la resistencia corneal, la propiedad biomecánica innata del paciente y el impacto del ambiente. No solamente la cirugía queratorrefractiva, mas el hábito de frotar los ojos, que tenemos el concepto que todas las córneas pueden desarrollar ectasia. Y la idea es que si queremos saber sobre prevención de la ectasia, tenemos que tener el conocimiento que frotar los ojos o hacer dormir sobre los ojos, haciendo la presión, agrava el queratocono y puede causar la ectasia. Y la falta de información o mismo la desinformación, un conocimiento equivocado, puede hacer el paciente y su familia sufrir más que la propia doença. La idea es que nosotros tenemos que compartir nuestro conocimiento y la riqueza que tenemos para siempre es la riqueza que damos para los otros, que compartimos. Y la idea es que pocas cosas son 100% de concordancia, de consenso, en consenso global. Fue 100% de concordancia total que frotar los ojos tiene una importancia muy importante en la patofisiología de la doença. Impulso para frotar los ojos debe ser minimizado con tratamiento clínico. Esto debe ser muy bien educado para los pacientes. Este es un video cortesía de Damián Gattinelli que hace con imagen de cuando el paciente está frotando los ojos, la resonancia nuclear magnética, que tiene un gran impacto en el globo ocular. Esto es muy importante, que puede ver que es grande el impacto y podemos saber que el paciente no puede frotar. Entonces, tenemos que explicar para el paciente si tiene algo acerdito, el silencio puede ser una mentira. Es importante este concepto, entender los diagnósticos, prognósticos, la clasificación, estadiamiento, saber un tratamiento clínico adecuado con la propedéutica multimodal es fundamental. Hacer el diagnóstico con los datos asertivos, con la inteligencia artificial para los pacientes. Y cuando tenemos un diagnóstico, tenemos que hacer un conocimiento del diagnóstico y de la progresión de la doença con el Belli Ambrosio. Entonces, tenemos que entender que la forma fruta de la doença es una forma muy difícil de ser definida. El ojo con 20/20 con la topografía normal o el ojo contralateral con 20/15, la definición de Kleist y de Rabinovich, más un trabajo muy interesante de María Enríquez con Luis Izquierdo y María Hadid, que no hay una concordancia en la revisión sistemática. La integración de tomografía con biomecánica puede hacer un diagnóstico más temprano, más precoz, y esta optimización de la inteligencia artificial con un número más expresivo de 94 para 551 ojos, con la topografía normal de paciente con queratocono o ectasia clínica en el otro ojo, puede hacer los diagnósticos de la predisposición para ectasia. Este es un caso más expresivo que la twin, identical twin, la gemia idéntica de topografía normal en los dos ojos, tiene la alteración detectada a nivel de
estudio de la genética podemos detectar la susceptibilidad. Tenemos que ver que cuando no tenemos la doença, es un paciente que tiene una sospecha de queratocono, paciente joven que tiene un astigmatismo irregular y progresivo, mas cuando venimos que tenemos una cámara anterior con asimetría, es muy simple de hacer el diagnóstico que el problema no está en la córnea, está en el cristalino. Entonces este paciente no tiene doença de queratocono. Entonces tenemos que hacer cuando operar y cuando no operar, una vez que el paradoxo de cuándo operar y por qué operar debe ser muy bien identificado. Hay cirugía para rehabilitación visual o para parar la progresión de la ectasia. No es una cirugía refractiva, una vez que tenemos muchas semejanzas. La idea es que tiene una separación, como tenemos la semejanza de 95% de la genética de un gatito y un león, que tenemos que distinguir. Crosslink no es para hacer en todos los pacientes, tampoco cuando tiene que hacer o más temprano posible, más siempre posible, más puede ser cicatrices, la pérdida de visión corrigida, como este ojo que está publicado en el JCRS en marzo de 2021. Tuve la chance de discutir este caso y me pienso que el crosslinking es un tratamiento médico que desarrollo que merece la consideración para un premio Nobel, mas no hay para hacer en todos los pacientes, y la idea de la campaña Junho Violeta para hacer al paciente no frotar los ojos y con 32 años puede ser mejor para el paciente que crosslinking. Un paciente con 17 años que tiene un queratocono asimétrico, fez tratamento con vitamina B2 oral, tratamento de la alergia, y tuve un aplanamiento y mejora de la visión corrigida. Muchas veces la primera conducta es la conducta clínica, y el paciente hace seguimiento con 3 meses, mas muchas veces podemos ver que tuve una regresión en todos los sentidos. Otro caso que paciente con 22 años con cono asimétrico, queratocono asimétrico, un cono en el otro ojo sin duda de queratocono subclínico. Este paciente precisa de cirugía, y cuál cirugía que vaya a hacer con esa situación, el anillo es la mejor opción que el crosslinking para rehabilitación visual. Y la idea de anillo con asimetría, una vez que tenemos una situación de un astigmatismo muy acentuado con una asimetría, para a cirurgia mejor hacer para este caso. Entonces, la idea es que queratocono tuve su paradigma quebrado, más paradoxos que son importantes de se entender, el concepto de la inteligencia artificial y la inteligencia anciana, que es la filosofía aplicada para la práctica, el tratamiento de individualidad para cada paciente de forma humana, para podermos hacer mejor para la medicina para los pacientes. Entonces, muchas gracias por su atención y fico muy contento de hacer parte de este grupo de trabajo con Medifacos para el desarrollo de queratocono para mejorar los trabajos para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Excelente presentación, y aprovecho para felicitarle por la iniciativa de esta campaña, porque realmente es algo que tiene una utilidad pública y humana muy, muy importante, y sabemos que tú estás tan ocupado, y buscar el tiempo, ¿no?, para sacar adelante un proyecto como este merece nuestra homenaje. Entonces, Gracias. felicito y muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. O apoyo de Medifaco es fundamental. Solamente puedo decir muchas gracias y obrigado. Obrigado, Renato. Bien, seguimos entonces con nuestro webinar, y como les comenté anteriormente, la idea hoy es hacer una actualización en la remodelación corneal con los anillos intraestromales. Como declaración de conflicto de interés,
Carrari. El keratocono se ha escrito por primera vez en el año 1854 por el inglés John Nottingham. Y desde entonces la ciencia viene estudiando el keratocono en la búsqueda de comprender su fisiopatología y las formas posibles de tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, en los últimos años podemos observar un crecimiento muy importante de la producción científica acerca del keratocono. Una búsqueda en las bases de PubMed nos enseña que del año 1898 hasta el 2001 podemos contar un total de artículos publicados de 7.753. Y siendo que del año 1898 hasta el 2000 fueron 1.845 artículos. Y entre 2001 y 2021 son 5.908 artículos. Es decir, en los últimos 20 años, la producción científica ha sido 3 veces más grande que en todo el siglo anterior. Esta explosión o este crecimiento importante del interés acerca del keratocono parece coincidir con nuevos medios diagnósticos y de tratamiento que han surgido en los últimos años. Entonces, pasamos de una situación en un pasado no muy lejano, estamos hablando posiblemente de 20 años, pasamos de opciones muy limitadas para tratamiento que eran anteojos en fase inicial, lentes rígidas, corneales en fases moderadas, y en las fases avanzadas de la enfermedad solamente teníamos el trasplante penetrante de córnea. Es muy interesante que en los últimos años han venido muchas opciones para el tratamiento de keratocono. Entonces, en la fase inicial tenemos los anteojos, lentes de contacto, el crosslinking. En las fases moderadas hay una amplitud de opciones desde lentes blandos, lentes rígidos, corneales y esclerales. Hay más de 100 diseños en el mercado internacional de lentes de contacto específicas para keratocono. Tenemos los anillos con sus diferentes fabricantes y marcas, también los implantes estenopeicos, los líos fásicos, el PRK, el crosslinking y combinaciones. Y en fases avanzadas podemos también pensar el anillo y también mucha novedad en los trasplantes, sea penetrantes o lamelares, también asistidos por láser de femtosegundo. Por eso podemos decir que estamos, como ya habló Renato, delante de una nueva subespecialidad, que es el keratocono. Y como ustedes saben, no hay 2 keratoconos exactamente iguales. Es decir, cada keratocono es único y merece un estudio y un abordaje individualizado de tratamiento o de combinación de tratamientos. Los objetivos de la cirugía del keratocono es, primero, paralizar o estabilizar la progresión de la patología, regularizar la topografía, y con esta regularización se busca una mejoría de la agudeza visual corregida, mejorar la tolerancia a lentes de contacto y reducir o corregir el error, el defecto refractivo. Y finalmente, y tal vez más importante, es evitar o retrasar un trasplante de córnea. Nosotros podemos clasificar las principales técnicas cirúrgicas que se emplean en keratocono en cuanto al grado de efecto que tiene, más efecto o menos efecto en cuanto a la detención de la progresión, regularización de la topografía y la corrección refractiva. Entonces, lo que podemos concluir de esta tabla es que las diferentes técnicas no compiten entre ellas. Y la verdad, cada técnica tiene un efecto preponderante y potencialmente sinérgico a los demás.
la selección de técnicas, sobre todo cuando estamos hablando de remodelación corneal, lo que se propone es medir la agudeza visual del paciente y el potencial visual con una prueba de lente de contacto y un estenopeico. Si la agudeza visual mejora con lentes de contacto, pero el lente no es bien tolerado, podemos considerar una técnica para rehabilitación visual. Las técnicas de remodelamiento actuales son los anillos intracorneales o la PRK guiada por frente de ola o por topografía o también la combinación de ambas técnicas. Y posibles técnicas complementarias, podemos citar los lentes fáquicos, el crosslinking o ambos también en combinación. Y es muy interesante que en los últimos años hemos notado un creciente interés por las técnicas combinadas o los tratamientos secuenciales del keratocono. Entonces, en la literatura ya podemos observar estudios donde se han empleado 2, 3 o hasta 4 intervenciones secuenciales para el tratamiento del keratocono. Cuando hablamos de anillos intracorneales, esta es una tecnología que ya tiene una experiencia de largo plazo. Estamos hablando de más de 20 años de experiencia. Hay una amplia evidencia científica con más de 410 estudios publicados en PubMed que hablan de anillos en keratocono. Es una técnica que tiene una penetración global en más de 60 países y por eso nosotros creemos que los anillos intracorneales deben ser una parte importante de las opciones terapéuticas para el tratamiento del keratocono. Las claves de éxito de esta técnica son la indicación correcta, la información al paciente o el alineamiento de expectativas, la planificación quirúrgica y la ejecución de la técnica. Puede parecer un poco obvio que estas variables son las principales claves de éxito. Sin embargo, con frecuencia podemos ver casos donde se ha observado un mal resultado o incluso alguna complicación. Es frecuente poder relacionar este problema con la no observación de una de esas variables en su momento. Entonces, luego vamos a tener el doctor Frederico Vicalio, que nos va a hablar un poco de cada una de esas claves y nos va a dar unos tips de cómo podemos mejorar la seguridad y la efectividad del procedimiento. La planificación quirúrgica, que es muy importante, ¿no? Consiste en la selección del tamaño y la posición del implante. Acá en Medifacus actualmente disponemos de una amplia variedad de anillos intracorneales, los anillos clásicos en 5 y 6 milímetros, en diferentes anchos de arco, con una variación de 90 hasta 325 grados y en diferentes espesores. Más recientemente hemos también presentado los segmentos de espesor progresivo que están disponibles en arcos de 160 milímetros, 5 milímetros, en 160 grados de arco, en 5 y 6 milímetros. También están disponibles los segmentos progresivos de arco largo, los segmentos de 330 grados con una progresión en la cual el implante es más fino en las puntas y el espesor va progrediendo hasta llegar a un valor máximo aquí en el centro del arco. Y también los segmentos sinusoidales, que son finos en las puntas y en el centro, y en sus laterales tiene más espesor. Es muy interesante que la literatura ya empieza a traer resultados y relatos muy interesantes acerca de los resultados de los segmentos asimétricos o de espesor progresivo.
lo que nos permite afirmar que esta tecnología es un paso a más o es una evolución de la tecnología que teníamos hasta ahora. Los nomogramas han progredido muchísimo en los últimos años. Venimos de nomogramas de primera, segunda y tercera generación, donde los planes se hacían basados básicamente en una o en dos variables tomográficas al momento de elegir el anillo. Esto, en nuestra opinión, es un limitante, porque cuando hacemos un cálculo o una planificación quirúrgica para implante de anillos intracorneales, utilizando una o dos variables, dejamos de considerar muchas informaciones que están disponibles en los medios diagnósticos actuales y que pueden ser de mucha utilidad al momento de la planificación. Desde el año 2019, nosotros presentamos por primera vez un nuevo nomograma basado en la clasificación que propuso Fernández Vega Alfonso. Y es una nueva clasificación que no busca clasificar el estadiamiento de la enfermedad, sino el aspecto, las características tomográficas y el fenotipo que tiene el keratocono, pero orientado al implante de segmentos. La idea hoy no es de hablar de nuevos nomogramas, sin embargo, están disponibles este nomograma a través de esta página web que es keraring.online. Entonces les invito, si tienen interés, que puedan acceder a la página y obtener el nomograma actualizado. También en Medifacus les ofrecemos el servicio de asistencia a planificación quirúrgica a través de una aplicación que está disponible para el sistema iOS y Android y que se puede descargar en las tiendas de aplicaciones. Aquí en Medifacus tenemos actualmente un trabajo para desarrollar nuevas opciones de anillos de espesor progresivo, los Keraring AS, y la idea es de presentar nuevos arcos y patrones de progresión de espesor. Estamos también trabajando en el Keraring SG, y SG quiere decir segunda generación, y les voy a hablar un poco de eso. Y finalmente, una tecnología de simulación computacional del efecto del implante tras la cirugía. El Keraring SG es un implante, un anillo intracorneal de segunda generación que tiene este diseño, es un doble anillo que va en 5 hasta 8 milímetros, está conectado por unas puentes y tiene un perfil de curvatura variable. Y la idea es utilizar este implante como si fuera un molde en la córnea que nos va a ayudar a reducir la irregularidad de la superficie. Estas son las características dimensionales de este implante. Normalmente es implantado bajo un láser de femtosegundo porque el túnel es bastante más ancho que un túnel que se utiliza para los segmentos clásicos. Hay también una otra opción de un solo segmento de 160 grados y ya tenemos casi 6 años de observaciones de este tipo de implante y la idea es de presentarlo al mercado hasta fines de este año. Eso es una cirugía donde el túnel se ha creado con un láser de femtosegundo. Básicamente tiene un diámetro interno de 5 y un externo de 8 milímetros y se hace entonces el implante del segmento en una técnica muy similar a que se utiliza para el implante de los anillos clásicos. No exige ningún instrumental especial, se utilizan básicamente los mismos instrumentos comunes y es un implante bastante fácil.
Aquí tenemos unas imágenes que nos muestran el aspecto del implante en el estroma. Es una imagen bonita, yo diría. Aquí también en la OCT podemos observar, ¿no?, cuál es la conformación de este implante en el estroma, cómo el estroma está bien cooptado entre las aberturas del implante. Y aquí también una imagen del Scheimpflug y algunos resultados. Tenemos aquí en el centro un preoperatorio, a la izquierda un postoperatorio, en la derecha un mapa diferencial que nos muestra cómo actuó este implante. Podemos ver también cambios importantes y un recentramiento del cono tras la cirugía del implante del CareLink SG. Y finalmente, el simulador de la respuesta corneana al implante es una nueva tecnología en la cual ya es posible importar los datos matemáticos de un tomógrafo corneal y hacer una recreación tridimensional de la córnea específica del paciente en un modelo computacional de modelamiento de elementos finitos. Entonces, lo que se busca es hacer el implante del anillo de forma virtual y estudiar cuál va a ser la respuesta corneal de aquella córnea específica de aquel paciente al implante. Ya se han cumplido varios pasos en este desarrollo, ¿eh? El primero es la literatura ya nos enseña, ya está bastante bien descrito cuáles son las propiedades mecánicas del tejido corneal. Se puede entonces hacer una recreación o una validación del modelo matemático del tejido corneal. El tercer paso es la simulación de la incisión o del túnel para implante de los anillos. Y también ya podemos observar cuáles son los cambios topográficos que se espera tras el implante. Un aspecto interesante es que las primeras simulaciones que se han hecho se han confirmado con casos reales y tenemos en este momento una correspondencia o un efecto muy fiable de la tecnología acerca de los cambios a nivel estromal. Sin embargo, no están aún terminados de modelarse cuáles son los cambios epiteliales tras la implantación de anillos intracorneales. Entonces, aquí podemos ver en la parte inferior cuál era la forma corneal simulada y en la derecha una imagen que nos muestra un caso real. Y como les comenté, ¿no? Estamos ahora trabajando en hacer el modelamiento de los cambios epiteliales, porque como sabemos, tras el implante de anillos tenemos un afinamiento, un adelgazamiento del epitelio sobre el ápex del anillo y luego hay un aumento del espesor epitelial en el lado interno de los segmentos. Y este espesamiento epitelial que se va reduciendo gradativamente hasta el centro es uno de los mecanismos por los cuales los anillos pueden hacer un aplanamiento, una reducción de la keratometría corneal. Bueno, eso es un poco lo que les quería presentar. Muchas gracias, muito obrigado. E passamos agora ao Dr. Frederico Bicalho, de Belo Horizonte, que nos vai falar um pouco de sua experiência com toda esta tecnologia e seguramente vai compartilhar uns tips muito importantes para todos. Gracias. Frederico. Olá, Marcelo. Olá, Renato. É uma satisfação muito grande estar aqui, falando aqui sobre anéis para vocês.
É uma muito grata satisfação me quedar aqui falando de anillo entre amigos e aprendendo mais que ensinando, não é verdade? Depois dessa charla muito boa de Renato e depois de Marcelo, sempre estamos aprendendo muito. E é muito interessante como Medifacos fazem inversões em tecnologia, em intentos de melhorar tudo que se há em tratamento de keratoconus, e somos nós outros como doutores muito gratos por tudo isso, Marcelo. Muitas graças por tudo. E Renato, que brilhante a ideia de fazer a campanha Junio Violeta, que me quedo aqui contigo para ajudar aqui em permitir que chegue ao paciente. Eu estava falando a Renato outro dia que não somente para o paciente, para a família do paciente, pero que a população em geral há que saber de lo peligro que há em frotar os olhos, não é verdade? Então, a ideia realmente é que a campanha seja a mais ampla que seja possível, não é verdade? Para chegar em todos os sítios. Muito bem, vivo aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte é a cidade de Medifacos, então me quedo aqui cerquita de Marcelo e trabalho em hospital de clínicas de Belo Horizonte, que se chama Hospital São Geraldo, e também na Força Aérea Brasileira. E aqui em Belo Horizonte é interessante que se há uma clínica que eu sou sócio, que é a Ocular Laser, e é uma clínica que faz a reunião de mais de 100 cirujanos de córnea aqui. Então, sabemos como é cara a tecnologia para começarmos em uma nova cirurgia. Então, a ideia de unir forças de diferentes doutores é sempre melhor, não? Para comprar um fento laser, para comprar um paquete de anillos. Então, para tudo isso, essa reunião de doutores sempre ajuda muito. Então, a ideia é sempre muito boa de unir. Então, agradecer especialmente a Medifacos pela oportunidade. E bem, Marcela falou que deveria falar de las claves para termos sucesso aqui na cirurgia de anillo, especialmente em estes 4 pontos: a atenção ao paciente, a indicação correta da cirurgia, a planificação quirúrgica e a técnica quirúrgica. Então, vamos passar aqui um pouquinho da experiência que tenho fazendo cirurgia de anillo. Primeiro, a atenção ao paciente. Bem, tudo empieza muito tempo antes do paciente chegar ao consultório. Então, a programação da consulta já é o primeiro passo para termos o tempo necessário para nos quedar com o paciente. Sabemos como é difícil a primeira consulta de um paciente de keratoconus, porque temos que ter tempo para fazer os exames necessários, seguramente, pero que não somente para isso, temos que ensinar ao paciente tudo de keratoconus, das opções que tem, e em alguns casos, quando o paciente chega de muito lejos, algumas vezes podemos dar a ele a oportunidade de fazer a cirurgia no mesmo dia em que chega ao nosso consultório. Então, para isso, há que ter uma preparação, há que falar à família que existe a possibilidade da cirurgia no mesmo dia, para que pensem em la possibilidade de se quedar 1 ou 2 dias mais em la cidade onde o cirurgião vive, e também para ter acompanhante do paciente, para que se esteja preparado para a cirurgia, não? Então, tudo começa muito antes. Em la consulta, temos que ter uma boa anamnese, fazer a topografia, seguramente, de córnea. Exame oftalmológico tem que ser completo. Renato falou em la charla de um paciente que tinha outro problema que não era keratoconus. Então, muitas vezes temos um paciente com keratoconus, pero que há um problema de retina, um outro problema associado, e é necessário detectar tudo isso antes de fazer a indicação de uma cirurgia que pode não ter o resultado que gostaríamos, não é verdade? Bem, fazer a paquimetria, e há que se dar uma charla, uma classe, falando de keratoconus, com ênfase na importância de não frotar os olhos, e discussão de todas as opções terapêuticas para este paciente. Não podemos somente mirar em anillo, por exemplo, para um cirurgião que tem foco de trabalho em anillo.
pero que há que ter todas as opções. E discussão depois do caso específico do paciente, eligindo a melhor alternativa junto com a família. Então, depois disso, vamos ver se o tratamento vai ser com clínico, com gafas, com lente de contato, ou vamos seguir a programação de uma cirurgia com crosslinking, transplante ou anillo. Muito bem. Sabemos que para a clave da indicação da cirurgia são os exames. Então, temos que ter buenos exames. Na verdade, se os exames não se quedam bem, vamos repetir, hasta que o exame chegue a uma qualidade que seja suficiente para fazer nossa planificação. Mire, essa imagem de lado direita, que é absolutamente mala, foi uma imagem que um amigo cirurgiano enviou a mim perguntando que anilho eu pensava que seria a melhor ideia para esse paciente. Eu falei, mire, primeira coisa, necessitamos de um exame que seja muito bom, especialmente da superfície da córnea, com uma boa lubricação, com gotitas de lubrificantes, não é verdade? Muito bem, uma boa forma de mirar se os exames se quedam muito bem é mirar se existe uma coerência entre a topografia e a refracção, porque o ojo é um dispositivo muito físico e se há uma relação direta de curvatura com aumento de miopia, por exemplo, de astigmatismo, etc. Podemos mirar tudo em la topografia, não é verdade? Quando tu tem aqui a queratometria simulada, K1, a curvatura mais plana, vai falar a nós outros da miopia do paciente. Então, se tu tem uma córnea com K1 alto, há que ter uma miopia alta. Seguramente pode ter também uma miopia axial, mas que normalmente, em la mais grande parte dos casos, não. O problema do paciente é somente a córnea. E a diferença de K1 para K2 é o astigmatismo corneal. Então, tudo isso há que ter uma coerência. O meridiano mais curvo da córnea tem que ter coerência com a topografia e etc. Não é verdade? Muito bem, temos que discutir todas as opções com o paciente. Então, temos que falar quais são as vantagens e desvantagens de gafas, de lente de contato, crosslinking, anillo e transplante de córnea. E aí vamos elegir qual é o melhor para o paciente. Não é uma sequência. Para indicar a cirurgia de anillo, não basta conseguir um bom resultado. Mire, nós temos muitas opções de tratamento. Anillo tem que ser a melhor opção de todas. Então, muitas vezes temos, mire, vamos meter o anillo e depois melhora a agudeza visual, pero que fuera realmente a melhor opção, temos outras opções, e todas as opções têm que teremos em nossas mãos para elegir a melhor, não é verdade? Com a cirurgia de anillo, o problema da visão desse paciente vai solamente melhorar ou vai resolver o problema do paciente? Isso eu creio que é um tema importante, porque muitas vezes tu tem um queratocono que está muito avançado e tu mete um anillo e melhora, pero que muitas vezes não melhora o suficiente para regressar ao paciente para seu trabalho normal. Imagina que o paciente é um oftalmólogo, um cirurgião, e tem 20/200 de agudeza visual. Tu vai meter um anillo e vai melhorar para 20/100. Mire, melhorou muito, porque não é suficiente para aquela pessoa. Então, temos que mirar se a melhora que vamos ter com o anillo é suficiente para a vida desse paciente. Aqui é um trabalho que eu fiz há alguns anos, mostrando a melhora que temos em diferentes grupos de queratoconos. Quando temos queratoconos mais iniciais, com a curvatura promédia mais baixa que 48, a agudeza visual antes da cirurgia de anillo era 20/50, com anillo melhorou para 20/20. Então, são pacientes que se quedam muito bem. Pero que quando o queratocono é moderado, a agudeza visual se quedava em 20/70, depois da cirurgia, 20/30. Quando os queratoconos se quedavam mais avançados, a agudeza visual de 20/80, mais ou menos, se barrou para 20/50. Então, mire, quando tu tem um queratocono mais avançado, tu vai ter uma melhoria com o anillo, pero que não vai se quedar em um nível que o paciente pode, por exemplo, manejar um coche.
Então, isso tudo tem que ser pensado e tem que ser discutido. O paciente tem que participar em la eleição de la melhor tratamento para ele. Temos que explicar para a família qual é o objetivo da cirurgia de anillo. Então, já falamos, Marcelo falou há pouco, que os anilhos nos servem para melhorar a agudeza visual com gafas, com correção. Para quanto? Qual é nosso objetivo? É chegar em 20/30 de agudeza visual com gafa? Ou não? Ou se melhoramos de 20/200 para 20/100, já é suficiente? Temos que mirar se o objetivo nosso é igual ao objetivo do paciente, que muitas vezes nós outros estamos contentes, satisfeitos, pero que o paciente não. E é muito frequente o paciente se quedar feliz no dia seguinte da cirurgia, pero que depois de um ano, quando vai tentar fazer uma renovação da licença de manejar coche, e aí não vai conseguir e se queda bravo com os outros, não é verdade? E a outra ideia é estabilizar a enfermidade. Esta é um objetivo mais novo, que carece um pouquinho ainda de mais trabalhos, pero que se parece que isso é uma possibilidade para os anilhos. Então, o paciente ideal para anilhos é aquele paciente que tem agudeza visual, que é muito mala com gafa, e também intolerância ao uso de lente de contato. Então, esse é o paciente bueno para anilho. E aqui, importante falar uma coisa importante aqui. Mire, se há paciente que não é intolerante à lente de contato, pero que solamente se queda intolerante hoje, porque necessita um pouquinho mais de lubrificação, talvez. Então, é importante fazer essa análise, se o paciente está realmente intolerante para toda a vida ou solamente é uma coisa temporária, não é verdade? Em respeito à cirurgia de anillo, não olvide mencionar também das desvantagens da cirurgia, para que o paciente não te quede enojado contigo depois da cirurgia. Então, há que falar com ele que vamos ter cambios, flutuações da agudeza visual nas primeiras semanas. Se tarda um pouco para ter o resultado de agudeza visual. Hablo que mais ou menos 3 meses para poder fazer uma gafa. Muitas vezes conseguimos antes, pero que é o que hablamos ao paciente. Se há a possibilidade de uma hipo ou hipercorreção, não se quedará livre de las gafas ou lentes de contato, não é uma cirurgia refractiva. Podemos ter glare e halos por la noite. Possibilidade de necessitar de ajustes depois. Uma segunda cirurgia para melhorar o posicionamento ou cambiar o segmento para um mais grueso ou mais delgadito. E a possibilidade de necessitar de um outro procedimento associado, como um crosslink ou um transplante de córnea. Muito bem. Há que lembrar que a satisfação do paciente é uma equação onde temos resultado e expectativa. Nós outros cabe aumentar o resultado ao máximo e diminuir a expectativa do paciente, que muitas vezes se queda maior que a real, não é verdade? E como vamos melhorar os resultados? Então, uma ideia é investir em tecnologia. Sabemos que a utilização de laser de femto segundo ajuda muito, especialmente diminuindo as complicações que temos em anilhos, não é verdade? Perfurações, anilhos superficiais, em especial. Também é muito importante para quem vai começar a fazer os treinamentos, wet labs, que sempre as indústrias ajudam os doutores para começar em esse tipo de cirurgia. Muito importante, especialmente porque femto segundo muitas vezes não há um túnel completo. Se há puentes dentro do túnel, que é necessário utilizar muitas vezes o instrumental da técnica manual para fazer ajustes em la técnica de femto segundo, não? Seguramente isso não é sempre que há, pero que não é uma coisa muito rara, não. E depois a atualização é o que estamos fazendo agora. Há que sempre estar com foco em las charlas, os congressos, para discutir o que se há de novo e de melhor, não? Para nós outros. Muito bem. Então, há que mirar, há que ter esta ideia de que não podemos fazer milagres e há limites, não, para a cirurgia de anillo. Não podemos prometer coisas que não vamos cumprir, não é verdade? Então, esta é a ideia. Se um doutor não tarda muito tempo com o paciente em pré-operatório, falando tudo que pode haver,
antes e depois da cirurgia. Hablamos isto de chair time. Vamos ter que despender muito mais tempo depois, o doble do tempo depois, para tentar acalmar o paciente que se queda muito enojado porque se queda com glare, se queda com halos, e tu não hablaste nada com o paciente sobre isso. Então, há que falar tudo com o paciente antes. E muitas vezes nós outros doutores não temos muito tempo para falar tudo o que é necessário. Então, existe a possibilidade de passar uma parte dessas orientações para uma secretária, para alguma pessoa que pode ocupar o lugar do doutor para fazer alguma explicação. Seguramente, falar com o doutor, falar com o médico é muitíssimo importante também. Pero que uma parte podemos utilizar isto. Ou podemos utilizar sites que hoje são mais baratos, não é verdade? Nós outros podemos ter com todas as informações necessárias. Ou podemos ter também informes que podem ter as orientações, especialmente para os pacientes quirúrgicos. Há que enviar consentimento informado e informações sobre o que se passa com a cirurgia. É importante também avaliar o perfil psicológico do paciente. E se há muitos trabalhos falando que o paciente com queratocono tem alguns problemas, especialmente depressão, especialmente não se queda muito feliz porque Deus enviou uma enfermidade para ele que molesta sua vida. Então, isso não é uma coisa específica de queratocono, todas as enfermidades crônicas fazem com que o paciente tenha uma possibilidade mais grande de ter esses problemas psicológicos, e tudo isso tem que ser muito bem percebido pelo doutor antes da cirurgia para podermos falar e equilibrar a expectativa do paciente. Hablando da planificação da cirurgia, Marcelo já falou a nós outros que se há então novo nomograma de Medifacus, porque os queratoconos são todos distintos um do outro. Então, falando aqui da classificação de Alfonso, que nos mostra essas diferentes caritas aqui em la morfologia da topografia, em croissant, em pato, em snowman, em nipple e bowtie, não? Então, essa aqui é a tabela que Marcelo já nos mostrou, mas pero que gostaria de chamar a atenção que estes dois tipos, pato e snowman, são os tipos que se há uma assimetria superior hasta inferior. Então, estes são os casos onde vamos indicar a utilização de los anillos assimétricos, os anillos progressivos, não? E sabemos que estes tipos morfológicos de pato e de snowman, de boneco de neve, são os tipos mais frequentes que temos. Então, mirando a esta classificação e mirando a este nomograma, vamos utilizar muitos anillos assimétricos, porque os patos e os bonecos de neve são muito frequentes. Muito bem, aqui está um exemplo, um boneco de neve, e então vamos eleger este tipo. E neste nomograma, para cada tipo, para cada morfologia, vamos seguir uma linha de raciocínio que é distinto um do outro. Especificamente para o boneco de neve, para o snowman, nós outros temos que agora mirar para a queratometria. Este é o segundo passo, específico para boneco de neve. Vou exemplificar com boneco de neve. Então, se temos uma queratometria mais baixa que 52, vamos utilizar aqui dois segmentos, são segmentos assimétricos, com uma espessura mais grande e inferior. E se temos uma espessura de cor mais grande que 52, vamos utilizar os anilhos de arco longo, não é verdade? Assimétricos também, tá certo? Sempre os bonecos de neve pato vamos utilizar anillos que são assimétricos. Então, em nosso caso, se temos uma curvatura mais alta que 52, vamos para o terceiro passo do nomograma, onde vamos mirar aqui se a queratometria é desde 52 a 54. Este é o segmento que vamos utilizar, de 150 a 250 micro de espessor. E se a queratometria é maior que 54, vamos utilizar o anilho de 200 hasta 300. Então, aí está cerrado, está eleito o anilho que vamos utilizar na cirurgia. Então, o que eu acabo de fazer com o boneco de neve, vamos fazer com todos os tipos morfológicos, sim? Muito bem. E há que se respeitar
a espessura da córnea. Não podemos meter anillos muito grossos em córneas que são muito delgaditas. Então, aqui temos a espessura do segmento e a espessura da córnea que necessitamos para utilizar o segmento aqui, tá certo? Então, há que mirar para isto, para mirar se é possível utilizar o anillo que fuera indicado em nomograma. Muito bem. E aqui Marcelo já falou que a empresa Medifacos tem os programas para ajudar o doutor, para enviar os casos, para que a empresa possa ajudá-la em la seleção adequada de los segmentos, especialmente nos primeiros casos, não é verdade? E vamos falar um pouquinho aqui da técnica quirúrgica, falar da técnica manual um pouquinho. É importante fazer umas marquitas em ojo, porque podemos ter ciclotorsión. Então, me gusta muito de fazer em próprio quirófano, fazer essas marquitas. E é interessante que normalmente o meridiano mais curvo da córnea, onde normalmente metemos a incisão, é um meridiano oblíquo. Então, em la posição onde o cirurgião vai fazer a cirurgia para o ojo direito, é muito bueno para o cirurgião que maneja a mão direita, pero que o ojo esquerdo é muito malo para o cirurgião que é destro, que maneja a mão direita. Então, a ideia é cambiar a posição do cirurgião. O cirurgião para o ojo esquerdo pode se quedar temporal ao paciente para que a mão direita se quede justamente sobre o meridiano mais curvo da córnea, facilitando a cirurgia. Outra coisa muito interessante, se há a brimonidina, que é uma substância utilizada em glaucoma, pero que hace uma vasoconstrição muito forte. E mire, depois que se mete anestésico, o ojo se queda muito rojo, pero que com brimonidina se volve a se quedar blanquito. E com menos vasos, com brimonidina, tu vai ter menos dolor, menos sangre e também cerra um pouquinho a pupila do paciente. Então, solamente vantagem. Eu utilizo brimonidina em PRK, utilizo para ser cirurgia de pterígio, para muitas cirurgias, realmente ajuda e diminui muito o incômodo do paciente durante a cirurgia. E a anestesia, não utilizo solamente gotitas, me gusta também fazer injeção subconjuntival. Não me gusta utilizar gel, porque depois eu tenho que fazer marcas na córnea e gel pode se quedar na córnea e dificultar este passo da cirurgia. Então, este é muito interessante, fazer a injeção subconjuntival. Me gusta de fazer uma coisa que hablo que se chama neurodistracção. Eu hago toques em lo outro lado para chamar a atenção do paciente e depois logo hago a injeção em la extremidade oposta e o paciente normalmente não percebe nada. É uma anestesia muito confortável e depois desta injeção de lidocaína subconjuntival, tu pode tocar os olhos com muito mais tranquilidade. Os bleforostatos, normalmente os regulables, algumas vezes são necessários para os pacientes que fazem muita força com os palpados e algumas vezes necessitamos. É muito importante mirar para a luz do microscópio. Há microscópios que têm duas luzes, a axial e a oblíqua. E tu habla ao paciente, por favor, mire a luz do microscópio, pero que ele pode mirar a luz equivocada. Então, é importante desligar a luz oblíqua para que se quede unicamente com a luz axial, que em próximo passo da cirurgia, tu vai falar ao paciente, mire a luz do microscópio, e o reflexo da luz do microscópio, que chamamos de primeiro reflexo de Purkinje, vai ser onde vamos fazer a centralização dos anilhos. Então, os anilhos não são centrados em lo centro da pupila, pero que em lo eje visual. Era o primeiro reflexo de Purkinje, se queda muito cerquita de eje visual. Então, vamos fazer uma marca com Sinskey e Rook e depois vamos fazer uma marca com o marcador de violeta de Hensiana. E é importante que a córnea se quede muito seca para ser uma boa marca. E vamos fazer aqui a marca não somente da zona de tunelização, mas que também de meridiano mais curvo da córnea, onde vamos fazer a incisão. Aqui vamos fazer a paquimetria em lo sítio da incisão e também em toda a zona onde vamos fazer a tunelização para tentar mirar qual é o pontito mais delgadito da córnea. Vamos fazer o ajuste de la hoja del cuchillete de diamante, que aqui se queda em zero, há que mirar se realmente se queda em zero mesmo,
e depois vamos meter aqui. Eu utilizo em meus casos 75% da espessura em exato sítio da incisão, pero que isso se cambia muito. Se há doutores que utilizam 80, se utiliza 70, seguramente tu tem que mirar todos os casos depois da cirurgia para tentar saber qual é a melhor opção para ti. A mim, minhas manos, utilizando meu paquímetro, 75% se queda muito bem. E vamos agora fazer a incisão em la córnea, sim? Se há dois momentos onde temos que fijar os olhos. O primeiro momento é em la incisão. Então, aqui temos a Kremer, que é um dispositivo doble, que vai fazer uma fixação doble em ojo para não permitir ciclotorsiones, e assim vamos fazer as incisões com movimentos radiais em la córnea. Aqui temos uma imagem mostrando a incisão sendo hecha, com movimentos para adelante e para trás, para ser a incisão. Mire aqui, a Kremer fazendo a doble fixação, e vamos aqui meter o cutilete sobre a córnea, sendo movimento para adelante e para trás, para ser a incisão. Muito bem. Depois de hecha a incisão, podemos utilizar um instrumental mais delgadito, que chamamos de pré-delaminador, para chegar até o fundo da incisão, e depois vamos fazer um movimento para que a pontita dele, a extremidade, vá se cambiar e ser um pequeno bolsillo dentro do estroma corneal. Aqui vamos fazer a utilização desse instrumental dentro da incisão e vá cambiando para ser um bolsillo pequeno dentro da córnea. Depois, hecho o bolsillo, vamos aumentar utilizando Suárez Spreader, que é uma espátulazita muito conhecida em los cirujanos que hacían a queratotomia radial, e metemos ela primeiro vertical e cambiamos até que se quede completamente horizontal para ser um bolsillo grande em estroma corneal. Hecho o bolsillo, vamos utilizar uma guia para abrir o bolsillo e depois vamos meter o tunelizador por debaixo da guia. Aqui temos uma imagem real de uma guia com um tunelizador sendo introduzido por debaixo da guia. E aqui temos a segunda situação onde temos que fijar o ojo com Kremer, ok? É para ser o giro, para ser a criação do túnel dentro das marcas que foram hechas em la córnea, sim? Há que fijar para fazer um túnel realmente perfeito dentro das marcas. E depois, com a guia, vamos abrir o bolsillo, o túnel, agora para meter o segmento por debaixo. Aqui temos uma imagem de um anilho abrindo para meter o segmento por debaixo da guia. E utilizamos a pinça de McPherson, que é modificada, com uma pequena depressão, onde vamos fijar o anilho, e ao final utilizamos o Sinsken-Ruck para fazer a introdução final do anilho dentro do túnel. E é importante deixar os segmentos lejos de la incisão, por lo menos um milímetro lejos de la incisão. Depois, vamos mirar em la lâmpada de hendedura para mirar se o segmento se queda superficial, como é o caso da imagem da esquerda, e neste caso, regressamos ao quirófano para fazer a extração do segmento e fazer um novo implante, depois de uma nova incisão, um novo túnel, para meter o anillo hasta que se quede profundo, como se queda aqui na imagem da mano direita. Mire aqui é um caso onde fora hecho a introdução do anillo superficial e depois em la profundidade melhor, e é possível mirar aqui em Scheimflug de Pentacan a existência do túnel superficial antigo. Depois, me gusta muito de utilizar as lentes blandas como conforto para o paciente, hasta o próximo dia, somente um dia é suficiente. É importante ter reserva, ter um segundo anillo. Anillos saltam, isso é importante. Algumas vezes tu vai fazer uma cirurgia e a enfermeira habla a ti, doutora, creio que o anillo se saltou hasta o chão. Imagina que problema. Então, é importante ter reserva, como são as lentes de catarata, por exemplo, também, não? É raro, mas acontece muito, não é verdade? Isso aí não é raro nada. Se há muitos problemas, sempre bom ter doble anilhos para fazer a cirurgia. Muito bem, cuidados depois da cirurgia. Normalmente se utiliza antibiótico, cortisona, e se pode utilizar também colírios lubrificantes. E podemos sacar fotos com os pacientes. Daqui a hoje as redes sociais são terríveis, não? Enviamos para o WhatsApp
uma foto do paciente depois da cirurgia, ele já seguramente já posta nas redes sociais e ajuda a promover nosso serviço, sim? Muito bem, Marcelo, é isto. Hablando aí um pouquinho, encerrando a parte da cirurgia, gostaria outra vez de agradecer a oportunidade de me quedar aqui contigo, com o Renato, falando desse assunto que me gosta muito de anilho, sim? Muitas graças. Excelente, Federico. Felicitaciones por la presentación. Es mucha información, es mucha experiencia y sin duda va a ayudar mucho a los cirujanos que están empezando, sino también a los cirujanos más experientes, ¿no? Siempre con este tipo de intercambio uno aprende mucho. Muchas gracias por su presentación. Si alguien tiene alguna pregunta o le gustaría hacer algún comentario, en la parte de abajo de la ventana del Zoom hay el icono del chat donde ustedes pueden enviar sus preguntas o comentarios. Mientras no nos llegan más preguntas, yo quería preguntar a Renato. Renato, a sus colegas que nos están asistiendo desde diferentes países en toda Latinoamérica, a aquellos que les gustaría apoyar a la campaña Violet June, ¿cómo ellos podrían hacerlo? ¿Cómo pueden participar de esta campaña? Muchas gracias, Marcelo. La idea es hacer las postagens en las redes sociales, Facebook, Instagram, o que hace más interesante para promover la idea de keratocono. Es una doença que los pacientes precisan saber más, que no puede frotar los ojos. Y toda la promoción, como Federico muy bien mostró, la foto con los pacientes que tenemos que usar para la promoción de la clínica, mas tampoco no es solamente esto, es para la educación de la población, como fue muy bien dicho, que es tan importante para los pacientes tener un suceso en el tratamiento, para entender lo que puede hacer, lo que debe hacer, todo eso es importante. Tiene una hashtag que escribí en la discusión, Violet June 4KC. Podemos ver también el website violetjune.com.br, que tenemos las informaciones que son muy importantes para el libro que escribimos sobre keratocono, todo que pueden hacer de download de materiales para la promoción, para promover keratocono. No tiene que hablar de mi nombre de forma alguna, tenemos que hacer la promoción de keratocono, que los pacientes no pueden frotar los ojos, que debe procurar un especialista en córnea, en keratocono, en crosslinking, anillos, para hacer el tratamiento adecuado. Excelente. Federico, una pregunta. ¿Cuál es tu límite para indicación de anillos? Es decir, ¿es por agudeza visual? ¿Es por baquimetría? ¿Es por keratometría? ¿Cuándo tú dejas de considerar un anillo y vas directo a un trasplante de córnea, por ejemplo? Marcelo, esta es una pregunta muy importante e é muito complexa, porque não depende solamente de isto tudo, depende também do que tem ganas do paciente de ter com a cirurgia. Então, muitas vezes temos uma córnea muito curva e sabemos que não há como, as córneas mais curvas são as mais delgaditas, não? Então, não há como meter anilhos muito grossos, muitas vezes. Então, podemos meter anilho, pero que vamos ter resultado que é parcial. Então, há que o paciente se quedar de acordo que melhorar um pouquinho é suficiente para ele. Então, tudo isso há que manejar para saber qual é o limite, não é verdade? Porque, então, hoje sabemos que há muitos doutores que se quedam agora fazendo cirurgia em anilho, até em pacientes muito avançados, pacientes com 70 de curvatura corneal, chegando até 80 de curvatura corneal, e se hace o intento de la cirurgia de anilho, não? Então, seguramente, eu sempre hablo que cirurgia de anilho sempre melhora alguma cosita, sempre melhora, pero que há que saber se melhora é suficiente
para a solução da vida do paciente, não? Então, eu creio que para chegar hasta uma agudeza visual de 20/30 ou melhor, a curvatura corneal não pode passar muito de 60. Se a curvatura passa de 60, podemos utilizar anilho, sim, seguramente, porque dificilmente vamos chegar a uma agudeza visual de 100%. Então, isso há que se quedar muito claro para o doutor e para o paciente também, não? Se há doutores que fazem o seguinte, metem o paciente em la cola para fazer a cirurgia de transplante e fazem o anilho enquanto tarda para ter uma córnea, que muitas vezes se tarda 2 anos, 3 anos. Então, é para melhorar um pouquinho hasta que seja possível fazer a queratoplastia. Então, é tudo uma coisa que temos que estar de acordo com o paciente também. Bueno, depende del caso, ¿no? Perfecto, de acuerdo. Renato, antes hablamos un poco sobre la combinación de técnicas y te quería preguntar cuando tú haces crosslinking y anillos, y en qué secuencia, o si es simultáneo, o cuál es tu opinión acerca de esta combinación crosslinking y anillos. Sí, la orden de las cirugías hace una grande diferencia. La idea es que si el paciente tiene una buena agudeza visual, está bien con la corrección con las gafas o con lentes de contacto y tiene la progresión documentada, hace crosslinking. Mas la mayoría de los pacientes tienen una agudeza visual que no es buena y la regularización es importante. Empiezo con los anillos. Cuando hago los anillos con el crosslinking, cuando hago transepitelial con la inyección de riboflavina en el túnel de la córnea. Hago cuando tiene una biomecánica muy flaca o cuando es una ectasia post-LASIK o post-SMILE, que este caso precede de un crosslinking. Y muchas veces consigo hacer la disección del cap o del flap para hacer la riboflavina intra-pocket en el centro de la córnea. La idea de hacer crosslinking en segundo tiempo con el protocolo de Atenas, ahí es PIOF, o protocolo Tel Aviv, o hasta de Creta, cuando solamente con PTK, con el crosslinking EPIOF en segundo tiempo, 3 meses el mínimo después del anillo. Son los casos que tienen los mejores resultados. Y muchas veces tengo la tentación de hacer esto para ofrecer para el paciente una agudeza visual sin corrección. Esto tenemos que tener en mente que no es el mejor objetivo. Esto es posible, mas muchas veces tenemos que pensar en la seguridad de la cirugía para mejorar el que precisa, no el que puede, para el paciente tener la rehabilitación terapéutica, como ya fue dicho. Me gusta mucho de la idea de hacer la educación del paciente, como Fred muy bien dice, que la indicación heroica cuando el paciente que tiene un cono más a más de 65 o 70 dioptrías puede hacer el anillo, pero tiene que ser muy bien educado sobre la posibilidad de, mismo con los anillos, los crosslinking, hacer la necesidad de trasplante. Esta es la información de que tenemos que hacer el diagnóstico más temprano para tener un mejor resultado del tratamiento menos invasivo que el trasplante, que puede ser más necesario cuando el paciente tiene un diagnóstico en fase más avanzada de la doença. Pues perfecto. Ya nos acercamos del final del webinar, y antes de terminar quería dar una otra vez las gracias a todos los asistentes, dejar nuestros mejores saludos y deseos de mucha salud, paz y alegría, y les dejo con el doctor Frederico Bicalho y Renato Ambrosio para sus comentarios finales. Muito bem, gostaria de agradecer outra vez e llamar um ponto que Renato estava falando aqui, eu gostaria de reforçar algumas vezes, viu, Marcelo? Hoje temos lentes de contato fantásticas, não é verdade? Então, eu falo muito do peligro
desde as lentes de contato fantásticas. Muitas vezes o paciente segue com uma lente e se queda molesto, pero que o doutor tem outra opção de lente mais fantástica que consegue uma boa adaptação e muitas vezes o keratocono se queda avançando e o que Renato acaba de falar que seria muito bueno para um keratocono que se queda em progressão hacer a cirurgia mais temprano, hacer a cirurgia com um keratocono que não se quede muito avançado, não é verdade? Então, há que se quedar atento, não é solamente fazer uma boa adaptação de lente de contato, pero que há que se acompanhar os pacientes, mesmo que a lente é possível, acompanhar as topografias para ter certeza se não está tendo uma progressão do keratocono que necessitaria de um tratamento quirúrgico. Não? Então, chamar a atenção para isso. Aproveito para me despedir e agradecer. Um grande abraço a Renato, a Marcela, a todos, e é uma satisfação muito grande. Adiós. Muchas gracias, Federico. Las lentes son la mejor forma de hacer la rehabilitación visual, mas nosotros sabemos que es parte del consenso que la lente no nos da la seguridad de la progresión. Y la idea de hacer el seguimiento es fundamental para los pacientes con keratocono. Me gusta mucho de poder participar aquí con ustedes en este excelente webinario. Me gusta mucho de todo que fue hecho. Aprendí mucho, como siempre. Marcelo, muchas congratulaciones por su charla, que fue excelente, muy disruptiva en los tratamientos, con todo lo que tenemos para el futuro, con la modelaje corneal, los nuevos anillos de segunda generación. Está muy contento de trabajar con ustedes en Medifaco, que es un gran orgullo de la oftalmología de Brasil, que todos los otros tenemos que reconocer la importancia de Medifaco en la oftalmología brasileña. Muchas gracias por la oportunidad y por todo el apoyo para la campaña Río Violeta. Tengo una buena noticia para todos los otros, que el Cristo Redentor en el día 16 de junio estará con su coloración en violeta para nuestra campaña. Me gusta mucho de esta información que estoy acabando de saber en primera mano con la mensaje de la asesoría de imprensa de Cristo y todo el trabajo con amigos que tienen mucho a hacer con la campaña, con amigo Almir Sabrosa, que es amigo del padre Omar, que es muy importante para la Arquidiócesis de Cristo Redentor. Y estamos muy contentos, que acredito que esto tendrá una exposición global para el Río de Janeiro, para el keratocono, para la campaña Junio Violeta y para la oftalmología brasileña. Fico muy contento con todo esto y más una vez, muchas gracias por todo el apoyo. Federico, un gran placer estar con usted nuevamente. Tenemos más esta semana. Estamos en una campaña y una maratona de lives. Gracias, Renato. Gracias, Federico. Gracias una vez más a todos ustedes. Tenemos un par de preguntas que no nos quedó tiempo para contestar. Sin embargo, las preguntas se van a enviar a nuestros ponentes para que ellos luego les envíen las respuestas directamente a las personas que las hicieron. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludos. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. Adiós a todos. Adiós.